chega com o pé na porta. Mentira, brincadeira. Isso é só para poder descontrair. A mensagem é que a escola, o CP2, o CP2 está inserido numa sociedade que ainda tem muito a evoluir frente às questões de gênero, né? Então não é um local que passa imune a essas questões, mas é um local que a gente tem espaço para poder tentar fazer a diferença. Tradição não pode significar intransigência. Antiguidade não pode significar engessamento. Assim como a sociedade lentamente abandonou de vez certos costumes e crenças considerados anacrônicos, ou deveria tê-los feito pelo menos, as instituições como o Colégio Pedro II, com toda sua carga de quase 200 anos de existência, também precisam manter-se atentas aos ventos que trazem mudanças, por diversas vezes conquistadas a muito custo. Olha, tem um momento que me marcou bastante. Foi quando aconteceu esse episódio, né, que eu comentei desse homem comentando sobre outra pessoa. E naquele momento eu me senti sozinha. Eu não sabia o que fazer com o que tinha acontecido. Eu me senti extremamente desrespeitada, humilhada, constrangida. Não consegui falar até hoje para a pessoa vítima primeiro do que aconteceu. Eu acho que ia ser um baque forte dela saber o que aconteceu, não consegui contar. Só que meses depois teve aqui, isso foi um divisor de águas para mim aqui dentro do colégio, de verdade. Que foi uma roda de conversa do grupo de trabalho de mulheres do sindicato. E foi nesse grupo foi a primeira vez que eu consegui falar sobre esse assunto. E eu vi a história de outras mulheres que tinham passado por situações parecidas com a minha. Para mim foi importante, eu pensei assim, eu não tô sozinha mais. Eu não tô sozinha. E eu achava que eu estava sozinha. Que eu pensei, eu nunca tinha ouvido falar de casos de assédio, de casos de racismo. Eu ficava só no laboratório. E eu vi e saber que existe um grupo que acolhia, que encaminhava, cara, não tô sozinho. Então, assim... Que esse espaço foi conquistado também por nós. Era um espaço masculino. E estamos aqui, direito nosso. Temos várias personalidades aqui, seja com relação, sendo discente, docente, técnico, que são exemplos de grandes profissionais e pessoas, e a gente precisa ocupar sempre esse espaço e com muito respeito e sororidade. Infelizmente acaba sendo uma obrigação, mas a gente tem que ocupar todos os espaços possíveis. Não tem para onde fugir. A gente nunca... Não existe não existe um conforto. Eu acho que ele nunca vai existir. Você está num lugar confortável, de fato. Ou vai ser um desconforto que você reconhece, ou vai ser um desconforto que você vai passar, pelo qual você vai passar para modificar alguma coisa. Quando a gente faz um retrospecto de tudo que a gente vive dentro da instituição, né, e aí eu vou falar para quem está chegando, é notório o quanto a gente progrediu nesse sentido. Então, eu hoje não preciso mais me preocupar se tem algum colega, por exemplo, tomando conta da minha aula, porque tem interesse em puxar assunto, né, ao invés de cuidar da aula dele. Isso não acontece mais. Então, a gente progrediu e progrediu muito. O CP2, ele está inserido numa sociedade que ainda tem muito a evoluir, principalmente nas questões de gênero. Então, não é um local que passa imune a todos esses problemas que a gente vive. E se você se viu em muitas, ou mesmo em todas as situações que essas mulheres contaram, isso fala bastante sobre o nosso mundo atual. E elas
querem muito lhe dizer alguma coisa. Primeiro dizer para essas mulheres que reforçar, né, que elas podem ocupar o lugar que elas quiserem. Segundo, é que elas não devem se calar. Porque a gente sabe que o machismo ainda é muito presente na nossa sociedade e é muito presente na nossa instituição. Mas a gente precisa se unir para a gente nos encorajar mesmo a repudiar essas práticas. Acho que quando a gente fala, quando a gente se impõe, eu acho que a gente fica mais forte e aí a gente acaba fazendo com que o movimento mesmo seja mais forte, que tenha mais voz, que mais mulheres se sintam acolhidas. E a gente só avança de mãos dadas. Então, o meu recado é: venham, façam parte do coletivo. A ideia é que juntas a gente vai caminhar ainda mais. Não deixem que ninguém delimite o espaço que cada uma de vocês pode ocupar. Eu acho que isso é uma frase clichê, né? O lugar da gente é onde a gente quiser, mas ela é a realidade. A gente precisa se ver no lugar que deseja chegar e precisa sim trabalhar de forma conjunta. A maior força de uma mulher no ambiente de trabalho é a força do coletivo com as outras mulheres. É você julgar menos e apoiar mais. É você saber ser ombro quando precisa ser ombro e ouvido, fazer a escuta ativa e jogar a colega, né, para frente e dar força para seguir. Então, assim, eu acho que a gente tem muito para caminhar porque a sociedade tem muito para caminhar. Não é uma questão só da instituição. Eu acho que a gente tem muito a contribuir e a gente tem muito a contribuir com essa sociedade. Então, se tem alguém pretendendo fazer parte, eu tô dentro para receber. Vem, que a gente tem muito para construir. As gerações anteriores, elas abriram caminhos, né? Elas que abriram caminhos, foram as pioneiras nisso tudo. A minha geração vem pavimentando esse caminho. Acho que para o futuro elas vão ter de lutar para manter esse caminho aberto, para que elas possam passar e para quem vem depois delas também possam prosseguir por ele. Eu acho que a principal mensagem para o futuro é essa. Façam por onde para manter as conquistas que a gente teve até aqui, mas não se conformem com isso. Lutem também para ampliar, para melhorar, para aperfeiçoar. Acho que isso é muito importante para elas. Eu gostaria que elas levassem menos tempo do que eu levei tentando ser validadas por pessoas que elas não admiram e não são referências para elas. Eu acho que as mulheres de hoje em dia, principalmente dessa nova geração, fico vendo minha filha de 10 anos, ela tem um empoderamento, tudo bem que ela faz terapia desde muito pequenininha, então ela tem uma vantagem aí sobre a gente, né? Mas ela tem, assim, uma percepção de quem ela é e uma autoestima que eu acho, sabe, fantástica, assim. E eu gostaria muito de ver cada vez mais mulheres, cada vez menos preocupadas em agradar ou em seguir padrões, ou, sabe, os ditos comportamentos, né, que você precisa ter na sociedade, no trabalho, no mundo, enfim. Acho que é isso, acho que autoestima, coragem para ser o que é. O que eu diria, principalmente para as mulheres e para as meninas, estudantes, é: não se calem, vão em frente. Vocês podem achar que estão sozinhas, mas vocês não estão. Se achar que tiverem que falar naquele momento, se imporem, se imponham, falem. Não deixem que desrespeitem. E se nenhuma mulher chegou àquele local onde você deseja chegar, então que seja você a pessoa que vai ocupar aquele lugar. Faça para que seja você a primeira pessoa a ocupar aquele lugar. Respeitar a outra colega de trabalho,
ou respeitar a aluna, ou a professora, ou a técnica, né? Uma mulher respeitando a outra e dando a mão, amparando a outra, isso é importante. Para muito além do discurso, e o discurso muitas vezes é vazio, mas o dar a mão é importante, a gente se fortalece. É um local em que a gente tem um espaço para tentar fazer a diferença e influenciar de forma positiva, tanto na vida daqueles que aqui trabalham, como também de quem estuda. Então é um local em que a gente pode propor projetos, reflexões, construção de conhecimento. E é nessa escola que eu acredito, uma escola que está em construção e uma escola que tem muita gente boa querendo fazer a diferença e querendo fazer o melhor para a sua comunidade escolar. E que é bom a gente ter espaços assim, que embora ainda haja muito para evoluir, que não está imune, que não passa sem receber todos esses dilemas e todas essas formas de violência que a gente tem em questão de gênero, né? Não é um mar de rosas, mas é um local que tem muita gente querendo fazer e fazendo por meio da educação, pensando no lugar melhor e em formar pessoas melhores para o futuro. A mensagem que eu posso falar é: ocupe todo e qualquer espaço que seja necessário. Acaba sendo uma obrigação sua. Infelizmente, a gente vive numa instituição de educação básica. Então, a gente tem muitas estudantes mulheres novas que acabam vendo a gente como referência de alguma forma. Então, seja essa referência. E seja uma referência positiva.